Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, ao Centro Espírita Via do Senhor. E a você também, que nos assiste aí pelos meios digitais. Neste momento, quem sabe em outro momento mais oportuno. Essa semana ainda, nós recebemos aí de um companheiro nosso, o Hugo, até umas estatísticas a respeito dessas lives nossas. E tem sido bem produtivas. Inclusive, tem gente nos assistindo em Portugal, olha que interessante. Apareceu lá gente de Portugal. E realmente, gente, eu convido a todos a virem ao Centro Espírita. Mas, caso não consiga, que assistam, mesmo aí de suas residências, que ouçam a palavra e que tentem colocar em prática aí no seu dia a dia. Não esqueçam também de divulgar, que é uma forma também de você estar ajudando ao próximo. Ou seja, colocando uma sementinha na vida daquele companheiro, daquele amigo, daquela pessoa que você gosta. Tá? Pessoal, antes de mais nada, é uma honra para mim estar aqui hoje e falar de um tema tão profundo e tão transformador. O meu propósito aqui hoje é explanar um pouco sobre aquele tema que nós, ou seja, muitos já ouviram dizer. A única certeza que nós temos é da, alguém sabe dizer? Morte. Todo mundo fala isso. E é justamente esse mito que é a minha proposta aqui hoje. É de colocar abaixo esse mito que a única certeza que a gente tem é que a morte, é colocar isso de água para baixo. Porque quem viu, o nosso tema de hoje é a morte morreu. Então a morte morreu. A gente vai colocar esse paradigma assim, fazer esse paradigma e vai acabar com isso que não é a única certeza que a gente tem. Nós vamos explanar junto aí com a nossa espiritualidade, que nos oferece uma visão além sobre a morte, sobre o luto e também sobre a continuidade da vida. E nós começamos com uma frase. Na espiritualidade compreendemos que o luto é uma expressão de amor. O luto é uma expressão de amor. E as lágrimas são a chuva que alimentam a semente da saudade. Olha que interessante. Na espiritualidade, ou seja, quando estamos espiritualizados, nós compreendemos que o luto, então, aquela dor, aquele momento, é um sentimento de amor. E que as nossas lágrimas são a chuva que alimentam a semente da saudade. Então nós vamos ver com essa visão que nos mostra que a morte, ela não é o fim. É apenas uma transição, uma nova fase de existência. Assim como nós passamos por diversas fases. Já fomos bebês, crianças, jovens, adultos, idosos. E uma dessas fases também é uma fase a qual a gente vai deixar esse corpo envoltório, essa matéria nossa, e vai viver uma nova fase. Então, o luto como uma expressão de amor. O luto ele é uma experiência universal e inevitável. Por que inevitável? Porque realmente todos, se não passaram, em algum determinado momento, vão passar por essa fase de luto. Todos nós enfrentamos essa dor, a dor da perda, em algum momento das nossas vidas. No entanto, a espiritualidade nos ensina que o luto é uma forma diferente. Ela, mais do que tristeza, é uma expressão de amor profundo. Quando perdemos alguém, as lágrimas que nós derramamos são um reflexo do nosso luto. São lágrimas? São. Mas são lágrimas de amor que a gente sente por aquela pessoa. E elas simbolizam, de certa forma, a saudade, que nutrem a nossa memória em prol daquela pessoa que ali partiu. Tem uma história muito interessante que nos ilustra, que é a história de uma mulher chamada Maria. Maria era casada com João há 40 anos. Não gosto de falar a minha idade não, mas ela tem a minha idade de casamento com João. É uma vida inteira junto de João.
E quando João faleceu, durante este velório, Maria ali estava, visivelmente emocionada. Porque aquela pessoa a qual ela amava, aquela pessoa a qual ela conviveu 40 anos de sua vida, estava presente, falecido agora. Mas havia algo diferente na expressão de Maria. Ela chorava, chorava. Mas por diversas vezes, durante o velório, ela sorria. Mas por que ela sorria? Ela sorria quando compartilhava as histórias pelas quais ela havia vivido ao lado de João. E é assim no nosso dia a dia. Sofrimento da dor, do velório, é inerente. Mas nós ficamos tão felizes quando lembramos. Nossa, você lembra que ele fazia isso? Você lembra que ele era alegre? Ela trazia isso consigo. Ela trazia consigo a lembrança, que é uma flor que continua florescendo dentro do coração daquele que aqui ficou. Essa visão do luto é uma forma de honrar, de perpetuar aquela pessoa que aqui partiu. E é uma lição valiosa. Outra citação que complementa é a visão de Washington, né? A dor do luto não é um sinal de fraqueza. Quando você vê uma pessoa sofrendo num velório, não é sinal de fraqueza. É um sinal de quê? De grande amor. Refletir sobre esse amor nos ajuda a entender a vida e a presença da espiritualidade daquele que amamos, que é essencial. Podemos ver o luto não apenas como uma fase de dor, mas como uma progressão, uma transformação, onde o amor que nós sentimos torna-se uma base de uma construção e de novas conexões espirituais. Mauro Sérgio Cortella, um filósofo famoso brasileiro, ele explana muito bem a respeito disso em uma de suas palestras. Ela diz que a pessoa só deixa o viver, ou seja, ela só morre quando todos, eu digo todos, esquecem dela. Porque enquanto nós sorrirmos ao lembrarmos de algo que nós fazíamos com aquela pessoa, quando nós comemos uma comida a qual aquela pessoa fazia, quando nós sentimos o cheiro de um perfume que aquela pessoa utilizava, aquela pessoa continua viva. Ela continua viva dentro de nós. Então, a morte não é nada. A morte é uma transição. Allan Kardec, nas suas obras, ele nos ensina que a morte é apenas uma destruição do envoltório material que a alma abandona. Como se faz uma borboleta com a crisália. Porém, o seu corpo fluídico, ou seu perispírito, vive. Esta analogia com a borboleta é uma ilustração poderosa que podemos entender nessa transição, pois a morte não representa nada. O corpo físico é apenas um envoltório temporário, enquanto a alma, a nossa alma, é eterna, é imortal. O Livro dos Espíritos, né, também, Kardec elabora sobre a continuidade da vida após a morte. Ou seja, o Livro dos Espíritos ele foi baseado em quê? Conexões com espíritos. Não foram conexões com mortos, foram conexões com espíritos vivos que relataram. Ele explica que a alma apenas ela deixou esse corpo físico, mas que a vida continua, afirmado de ponto a ponto nas obras de Kardec. Mauro Sérgio Quintana, Mauro Sérgio Cortella, o outro, Mário Quintana, né? Um poeta brasileiro renomadíssimo. Ele tinha uma mania que era de fazer o que muitos de nós
mais antigos, fazíamos, que era o diário. Sabe aquele diário onde tu escreve tudo aquilo que passou na sua vida? E ele fazia isso à mão. E quando ele faleceu, ele deixou sobre a sua mesa esse diário, que quando lido por seus familiares, tinha um pedido, uma solicitação que ele fez, que quando ele morresse, ele deixou já pronto o epitáfio a ser colocado no seu sepulcro. O que é um epitáfio? Já viu quando você vai no cemitério e olha aquelas mensagens? É igualzinho, gente, quando a gente anda numa rodovia e a gente vê aquelas frases de caminhão. Tem até uma frase de caminhão que me empolga muito, né, que eu achei muito engraçada. Um dia indo para Belo Horizonte, e um caminhão desses pequenininhos, ele cortava todo mundo e corria, e atrás desse caminhão estava escrito assim: não é pressa e não é loucura, é só o queijo perdendo a temperatura. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Mas voltando para Mário Quintana, né? Mário Quintana, ele pediu para sua família para colocar isso lá no seu túmulo. E a sua família assim o fez. Está lá. Está escrito no túmulo dele: eu não estou aqui. Olha que interessante. Para muitos pode parecer até uma piada, né? Tu tá andando no cemitério, tu olha um túmulo e está escrito lá: eu não estou aqui. É complicado, para uns pode achar que isso é uma piada, mas não é. É a pura realidade. Já nos lembrando de que ali está somente o quê? O corpo, está somente o envoltório dele, mas ele realmente não está ali, ele está vivo. Outros subsídios, né, ao qual a gente consegue entender um pouco mais acerca que a morte não existe, que a morte morreu, são os relatos que a gente tem aí de quase morte. São relatos que nos trazem subsídios, e muitas vezes subsídios muito plausíveis. Como, por exemplo, aqui o caso de Pam Reynolds. Essa Pam Reynolds é uma mulher americana que ela teve uma experiência de quase morte. Uma das maiores documentações de experiência de quase morte que foram analisadas a fundo pela ciência em 1991, não tem muito tempo não, hein? Então ela passou por uma cirurgia cerebral muito complexa. E durante o procedimento, os médicos decretaram que ela havia falecido. Não deu, sinto muito. Mas na tentativa de ressuscitá-la, de um dos enfermeiros, ela voltou. E Pam descreveu com detalhes a sua experiência no período em que ela estava morta. Ela relatou uma sensação de paz indescritível, um bem-estar que nunca havia experimentado. Ela contou ter encontrado com seus familiares, que já faleceram, que acolheram com muito amor. Falou de sua avó, falou de seu tio, e também descreveu com precisão. Olha, isso que trouxe mais subsídio, porque ela descreveu com precisão aquela cirurgia, ou seja, os instrumentos que nela foram utilizados, sendo que ela estava morta. Ela disse que ela via o corpo dela, que ela via os instrumentos quais os médicos estavam realizando ali para tentar ressuscitá-la, para fazer. Ela via aquilo. Então ela não estava morta. Esse relato, ele traz uma enorme consequência, mais uma vez reafirmando que a morte não existe. Temos também o caso do Dr. Ebner. Dr. Ebner Alexandre, ele é um neurocirurgião que anteriormente ele não acreditava de forma nenhuma na vida após a morte. Ele teve uma profunda experiência no ano de 2008,
quando ele contraiu meningite bacteriana severa, e durante o coma ele teve visões que transformaram a sua vida, que transformaram a sua realidade para um plano mais espiritual. Ele descreveu sensação de flutuação acima de seu corpo, envolvido por uma luz brilhante. Ou seja, ele saiu do seu corpo, ele estava ali olhando para o corpo dele como se fosse uma luz brilhante irradiando dele. Ele relatou a presença de seres de luz ao redor dele, dentro daquele quarto. Ele relatou paisagens jamais vistas, paisagens surreais que traziam também ali um grande conforto a ele. E ele tornou-se hoje um grande defensor. Ele é fervoroso na ideia de que dessa consciência de que a alma não morre, que existe alma e que a vida continua. Esses relatos são apenas 2 exemplos de muitos outros. Se fizermos uma pesquisa aí no Google, vamos achar inúmeros relatos aí pós-morte ou quase morte, né? Vamos dizer assim. Então, uma conclusão disso é que as experiências de quase morte, elas são apenas uma pequena janela para nós compreendermos melhor a natureza eterna das nossas existências. Ela nos mostra que mesmo quando o nosso corpo físico perece, a nossa consciência, o nosso espírito continua a viver. Continua inclusive a aprender e a evoluir. Relatos justamente ensinados na nossa doutrina espírita. Nos ajudam a aceitar a morte com mais serenidade. Nos ajudam a viver com mais certeza de que de fato a vida é eterna. E quando a gente fala assim então de morrer, de uma criação de céu e de uma criação de inferno, Chico Xavier, em uma psicografia, ele nos lembra: depois do sepulcro não encontramos senão o paraíso ou o inferno. Mas olha o finalzinho: criados por nós. Vou repetir. Olha a frase que impactante de Chico Xavier. Depois do sepulcro não encontramos senão paraíso ou inferno criados por nós mesmos. Mas quem morre perde o corpo, nunca perde a luz da vida. Esta citação é crucial para entendermos a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade no nosso dia a dia e a nossa responsabilidade também para com os demais, para com os outros. Para nós construirmos em nossa vida uma vida de paraíso e não uma vida voltada para o mal e cheia de pensamentos. Eu costumo muito a dizer, isso não tem relato na doutrina espírita, só analogias, mas eu costumo muito dizer que acredito que quando eu venha a falecer, possa passar um filme de tudo aquilo que eu fiz de bom na minha vida e um filme de tudo aquilo que eu fiz de errado. Esse é um inferno e um paraíso. Quem faz esse balanço sou eu mesmo. Nossa, eu fiz tudo isso. Nossa, eu fui tão ruim assim. Caramba, nossa. Só que muita gente utiliza o quê? Que a vida ela é uma só. Eu tenho que aproveitar. Eu tenho que extrapolar. Eu tenho que fazer tudo que eu tenho porque a vida é curta. Mas é sabido que a vida então ela não termina. Por isso muitas vezes a gente orienta o suicídio. Muitas pessoas exercem essa atividade do suicídio para tentar parar com a dor. Mas saiba, não vai parar. Você vai só arrastar, levar, aumentar. Então, é uma responsabilidade nossa, pessoal, discutir as nossas ações diariamente, discutir as nossas escolhas, os nossos pensamentos e contribuir para um espaço
mais vantajoso na vida espiritual. Como podemos trabalhar para criar um paraíso interior? Fazer sempre uma reforma íntima, que é uma das coisas mais difíceis. Reforma íntima é difícil porque é doloroso. É a gente colocar assim um parâmetro. Se existem dentro desse centro espírita 40 pessoas me assistindo, não é eu falando que é alguma coisa e todo mundo falando ao contrário. Não tem que estar errado. E geralmente é aquela que é a minoria, né? A espiritualidade é o autoconhecimento e tem o poder, sim, de transformar as nossas vidas. Muitos indivíduos encontram, através das suas práticas diárias, do seu caminho, alcançar uma paz interior e criar o seu próprio paraíso. Como, por exemplo, olha, você vê Divaldo Franco. Divaldo Franco é um dos médiuns oradores espíritas mais respeitados no mundo, na nossa atualidade. Sua vida é de exemplo notável de espiritualidade que transforma as pessoas e pode impactar a sociedade de uma forma significativa. Mas nem tudo são glórias, né? Na sua infância, Divaldo nasceu na Bahia. Desde cedo ele enfrentou dificuldades financeiras, incluindo aí problemas de saúde. Aos 4 anos, ele começou a ter visões espirituais que trouxe inicialmente medo e incompreensão. Essa é a primeira fase, medo e incompreensão. Que nem eu já disse, acho que foi até na palestra anterior, que o medo, antigamente, nós tínhamos medo de espírito. Tu passava, você saía e ia para uma festa, para um baile, voltava para casa, você escutava um barulho, você já... Nossa Senhora, é espírito. Hoje ninguém tem mais medo de espírito. Hoje você vê um barulho, você já esconde a carteira, o celular. Ninguém mais tem medo. Mas nessa época ele passou por isso. E ao entrar em contato com a doutrina espírita, Divaldo encontrou uma resposta para as suas experiências e um caminho de um serviço ao próximo. Com o apoio de amigos e colaboradores, ele fundou então a Mansão do Caminho, a qual atende em obra social milhares de pessoas carentes, oferecendo educação, saúde e assistência espiritual. Divaldo se transformou a sua vida pequenina para transformar a vida de milhares de pessoas. Outra pessoa, Ivone do Amaral. Ivone do Amaral Pereira foi uma médium brasileira cuja vida ficou marcada por profundas experiências espirituais e do seu autoconhecimento. Desde criança, Ivone teve contato com o mundo espiritual, que levou a buscar respostas mais profundas dentro da doutrina espírita. Ela enfrentou dificuldades, sim, inclusive a perda de entes queridos, saúde, mas através do autoconhecimento e da prática da mediunidade, enfrentou as forças para superar todas as diversidades. Psicografou inúmeras obras que trouxeram consolo e esclarecimento às pessoas, como um dos livros, ao qual a gente acabou de comentar aqui, que é de extrema importância para a nossa doutrina, que é Memórias de um Suicídio. Olha para você ver o trabalho que ela teve, que legado, foram contribuições literárias, e inúmeras que trouxeram consolo e esclarecimento. Ivone transformou a sua dor, o seu serviço social, ajudando inúmeras pessoas a encontrarem paz e compreensão. Porque quando a gente vê esse livro, Memórias de um Suicida, a gente começa a entender um pouco mais a realidade de cada um. Consegue ajudar com que muitas pessoas não cheguem a esse extremo, não cheguem a cometer tal ato, ou entender, de certa forma, aquele ente querido nosso que não teve forças e acabou cometendo. E tem por fim aqui, James Van Peck. É um médium americano que, através de suas experiências espirituais, transformou a vida de muitas pessoas
que encontram consolo e entendimento sobre a vida após a morte. James começou a ter percepções espirituais desde cedo, mas só na vida adulta ele decidiu explorar então esse ramo, a aceitar e também a desenvolver suas habilidades mediúnicas. Começou a realizar leituras para pessoas de luto, trazendo mensagens consoladoras para os seus entes queridos. Tornou-se o autor de um best-seller, uma figura pública, disseminando conhecimento sobre a comunidade e a vida e ajudando a desmistificar essa morte. Através de sua jornada de autoconhecimento e de serviço, James não só transformou sua própria vida, mas também criou um ambiente de amor e compreensão para muitos, que a morte é apenas uma transição. Então essas histórias nos mostram que a espiritualidade, que o autoconhecimento podem ser poderoso instrumento para transformar, para conectar a nossa experiência espiritual para servir aos outros. Essas pessoas conseguiram criar um verdadeiro paraíso em sua vida. Elas se sentem bem em também poder contribuir com os demais. Então são exemplos de Valdo Franco, Ivone do Amaral, esse James Van, que ilustram como que é possível nós transformarmos todos os nossos desafios em oportunidades de crescimento. Após aprofundarmos no autoconhecimento e nos dedicarmos à espiritualidade, nós podemos apenas não melhorar a nossa vida, mas também melhorar a vida daquele companheiro, daquela pessoa que está ao nosso lado. Essas histórias inspiradoras são um lembrete de que o paraíso não é um lugar distante, mas um estado de espírito que nós podemos começar agora. Então, gente, a morte ela não existe. No Espiritismo aprendemos que a morte ela é uma ilusão criada por nós mesmos. É apenas uma fase a qual todos vamos passar. As almas veem o plano espiritual e retornam para ele. A frase, a morte morreu, isso já faz muito tempo. A morte morreu é um grito de liberdade com a chegada do Espiritismo. As luzes foram lançadas, como se fosse um holofote. Olha, não existe. A morte não existe. A vida continua. A morte, ela é vista como uma passagem de um estado de existência para o outro. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, e Chico Xavier, um dos maiores médiuns divulgadores da doutrina, nos oferecem aí valiosos insights dessa perspectiva. Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele usa uma metáfora, que é a metáfora da borboleta que abandona o casulo, para explicar a morte. Então a gente vê aquele casulo, ela abandona aquele casulo, aquele corpo material e renasce. Chico Xavier, em uma de suas psicografias, frequentemente ele reafirmava a continuidade da vida. Em Oferta de Amigo ele escreve: depois do sepulcro não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Mas quem morre perde o corpo e nunca perde a luz. O mundo espiritual, em suas obras, Chico relata experiências de espiritismo, mostrando que a vida após a morte ela é ativa ainda. Que não adianta a gente pensar que a gente vai morrer, que a gente vai para um lugar e ficar tocando ar. Que a gente vai morrer, que a gente vai para um lugar que eu vou ficar deitado e dormindo o resto da minha vida. Eu vou ter pessoas me servindo. Não, a vida continua e com muito serviço. Santo Agostinho já trouxe isso também. Santo Agostinho, ele nos deixou uma oração que me faz chorar. E que nós vamos fazer ela hoje para terminar, para a gente entender um pouquinho mais que a morte morreu. Então, fazendo isso também umas comparações filosóficas, né? O cristianismo tradicional, quando a gente pega lá no cristianismo, a gente pega João 11, 25, 26,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. No cristianismo. No hinduísmo, nós temos o Dharma e o Karma, que são as consequências para que você possa fazer a roda da vida girar. Dentro do budismo, nós temos aí os ciclos, né? Que é que o meu amigo acabou de dizer aqui, o samsara, a evolução espiritual para que a gente possa alcançar nirvana, que é o céu. Então, gente, e diversas religiões já vêm nos mostrando isso, que a morte não existe. Mas de onde que a gente fantasia tantas vezes essa morte, que tudo acabou? Nenhuma religião eu vejo dizer isso. Você vai, por exemplo, na igreja católica, vai falar, você vai morrer, você vai com Deus. Então não acabou. Não existe morte. O evangelho acredita a mesma coisa. Se morreu, você vai junto com Deus. Inclusive aquelas doutrinas mais severas, como por exemplo, a gente pegar aí o testemunho de Jeová, que acredita que a pessoa, quando ela morre, ela dorme, ela repousa, por isso que ela não pode fazer transfusão de sangue, nada, e que Jesus vai voltar e que ela vai ressuscitar. Então não morreu. Então essa pessoa ela está descansando. E nenhuma religião prega o fim da vida. Por que a gente tira isso? Que acaba, que tudo acaba. Não acaba. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta, né? A morte é uma mudança brusca de estado? E a resposta, não. Resposta dos Espíritos, né? Não. É a transição da vida corpórea para a vida espiritual, em virtude da sua essência, e está preparada para essa transição. Pergunta 165. Em O Céu e o Inferno, né, Kardec escreve: a alma deixa o corpo e entra no mundo dos espíritos, onde encontra todos aqueles que conheceu na Terra, e ali continua a viver uma vida ativa e consciente. Gente, esses dias para trás, eu não sou assim de ficar vendo televisão, muito menos TikTok, essas coisas, mas eu vi um relato de um menino que foi até num programa, vou até falar o programa, para depois se alguém quiser ver, porque eu achei interessante. Não me lembro o nome do ator, um ator famoso que foi no programa do Fábio Porchat. E ele, lá no programa de Fábio Porchat, ele falou, não, eu sou espírita. E esses dias atrás, eu conversando com a minha mãe, e falei para ela, falei assim, mãe, eu me lembro muito quando nós fazíamos aqui o evangelho no lar, aqui em casa, e eu adorava, que estava cheio de gente aqui. Como é que é? Ele é. A gente vinha aqui, chegava no domingo, né? A gente sentava para a gente fazer a leitura, fazer o evangelho no lar, e vinha aquele monte de gente aqui, ficava aqui, a gente fazia o evangelho, a gente conversava. Ela, meu filho, nunca veio ninguém fazer evangelho no lar com a gente. Era eu, você e seu pai. Ele olhou, olha que interessante, e é um ator famoso que trouxe essa. Era quem? Eram os desencarnados, eram os espíritos de luz, pessoas que não morreram, que vieram ali para prestigiar. Chico Xavier também, né, numa das suas psicografias, num dos seus livros mais famosos, né, que é o livro ditado aí por André Luiz, O Nosso Lar, ele psicografa dizendo que na morte não existe. Então ele faz até uma reflexão, né, relembrando lá do livro, relembrando dessa doutrina, nós podemos ver todas as fases que André Luiz passou após o seu desencarne. Desencarnou julgando que a vida ia acabar, a vida não acabou, permaneceu um tempo no umbral, saiu do umbral, foi resgatado para o nosso lar. No nosso lar, após a sua morte, ele teve o acolhimento daqueles espíritos de luz.
ele teve a possibilidade de encontrar com a sua mãe, que estava inclusive em um plano superior ao dele, né? Ele teve o trabalho, como eu disse, nós não vamos ficar tocando arpinha, não vamos ficar ali sentado ouvindo musiquinha, a gente vai trabalhar. Ele teve trabalho, ele demorou algumas vezes, para quem já leu o livro, para quem já viu o filme, ele se sentiu, não, eu sou médico. Você é médico lá, aqui o negócio é diferente, aqui você vai ser enfermeiro. Aí eu começo como? Vai começar limpando. O trabalho teve muito e muito trabalho. Ele teve muito e muito conhecimento. Ele teve encontro com entes queridos, fez novas famílias no mundo espiritual, né? E teve interações com esses espíritos elevados. Lá, em muitos dos livros dele mesmo, ele nos relata o quê? Que mesmo no plano espiritual, ele participava de palestras. Lá no mundo espiritual, ele assistia uma palestra porque vinha alguém que sabia explanar sobre aquele assunto. A mesma coisa que a gente faz aqui, tá? É algo assim que não muda nada. Ele fala, inclusive, Allan Kardec e os espíritos, né, ele nos mostra, faz também uma analogia de que a morte é a mesma coisa da gente nos libertar. A morte é libertação. Como uma analogia que é feita, uma metáfora, né, do escafandro de um mergulhador. Gente, escafandro, essa é uma palavra difícil, tive até procurar na internet o que era, pegar lá. Escafandro nada mais é do que aquela roupa antiga a qual o mergulhador utilizava. Lembra que lá colocava aquele capacete grandão, descia. E ele nos faz essa comparação de que nós, encarnados, é como se nós fôssemos um mergulhador. Nós entramos dentro daquele escafandro, dessa roupa, e imagina o peso daquilo. Imagina a limitação que aquele mergulhador tem, da necessidade que aquele mergulhador tem para respirar. Assim somos nós hoje. A morte nada mais é do que um upgrade, uma melhora. É eu deixar esse corpo envoltório, que nem nas próprias psicografias de André Luiz, ele nos fala, no próprio livro dos Espíritos, nos fala, como que o Espírito vai de um lugar para o outro? Muitas vezes na velocidade do pensamento. Conseguimos fazer isso hoje? Não. Em alguns livros já li que nos relatam que os Espíritos foram no fundo do mar. Sem aparelho eu consigo ir lá hoje? Não. Então a morte é só uma transformação, é eu retirar esse envolto carnal que não me serve mais, me serve hoje, como a roupa serve para o mergulhador naquele momento, me serve hoje, mas eu vou evoluir a ponto de não necessitar, tchau, agora eu vou voar. Essa é a grande percepção. Então, ao desencarnar no espírito, ele liberta-se de todas as suas limitações. É uma liberdade maior. As obras de André Luiz relatam isso a todo momento, nos auxílios, em tudo que ele pega e faz. E finalmente, tendo essa certeza de que a morte não existe, nós podemos então celebrar a vida que floresce no nosso universo. Não é, gente? Então, viva a vida que floresce no nosso universo. E essa exaltação que eu trago para vocês como um convite, com uma plenitude, com um amor e com consciência, sabendo que cada um tem o seu momento e que a chance de evoluir, de se conectar com essa essência espiritual é plena. Sobre como viver de uma forma plena e consciente, valorize, né, a cada momento.
Valorize aquelas pessoas que estão ao seu redor. Valorize você. Valorize os entendimentos, as palestras, as leituras, os aprendizados e mais ainda, coloque-os em prática. Eu espero que essa reflexão sobre espiritualidade, luto e vida, após a morte ou a imortalidade da alma, sobre esse tema de que a morte não morreu, tenha trazido um conforto, uma esperança. Pois saiba que aquele ente querido seu não morreu. Isso a gente vai ver, inclusive na oração que a gente vai fazer aqui já já. Este exemplo nos mostra que o luto, quando visto por uma lente da espiritualidade, ele pode ser transformado em um período insuportável em alguma fase, mas de profunda compreensão e também de profundo amor. Então, que possamos viver cada dia com certeza de que nós somos eternos. Nós somos eternos. E que os nossos entes queridos continuam do nosso lado. Continuam do nosso lado, em espírito. Que a morte é apenas uma passagem para um novo capítulo de jornadas e jornadas infinitas. Muito obrigado pela atenção de todos. E na espiritualidade que nós nos encontramos, com certeza, o amor é a força que une além das nossas fronteiras físicas. Então, como dito, para encerrar e para reafirmar de que a morte não existe, vamos de oração de Santo Agostinho. Que o nome da oração já diz, A morte não é nada. Então, o que ele diz nessa oração? A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu e você é você. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Dei-me o nome que sempre deram. Falem comigo como sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem tons solenes ou tristes. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou de tristeza. O que a vida significa e sempre significou não foi cortado. Porque eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora das suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aqui ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre. Reafirmando, a morte morreu. Não há morte. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.